Sexta-feira da terceira semana da Quaresma, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a este canal de evangelização. Já quero fazer o convite novamente para continuarmos, e você que ainda não participou, a vivermos o poderoso cerco de Jericó. Nós já vamos para o quinto dia deste cerco tão maravilhoso aqui em Bom Jardim de Goiás. Queridos, vamos ao evangelho que está em Marcos, capítulo 12, versículos de 28 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, na verdade é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, ontem nós ouvimos no Evangelho sobre a autoridade que Jesus Cristo tem sobre o poder do mal. Jesus expulsa os demônios e Jesus Cristo nos mostra que se queremos ter o mal expulso de nossas vidas, nós precisamos recolher com ele e não dispersar dele e não fazer as pessoas se dispersarem dele. Pois bem, hoje a pergunta é sobre os mandamentos. Veja que um escriba, quem é o escriba? Alguém que escreve a palavra de Deus, talvez aqueles que fazem cópias dos textos sagrados. Então ele que conhece a palavra de Deus faz essa pergunta para Jesus Cristo. Mas perceba o movimento do versículo 28b. Um escriba aproximou-se de Jesus. Queridos, se nós queremos perguntar, conversar com Jesus, se temos dúvidas, angústias, nós precisamos nos aproximar de Jesus para perguntar, para apresentar as nossas vidas, apresentar as nossas famílias, apresentar questionamentos que surgem dentro de nós. E nada melhor do que nos aproximar de Jesus pelos meios que Ele deixou, não os meios que eu acho que é suficiente. Aproxime-se de Jesus na confissão, meu irmão. Estamos vivendo a Quaresma e Jesus Cristo deixou um sacramento da confissão para perdoar os nossos pecados. Se você pega João capítulo 20, você vai ver Jesus que sopra sobre os apóstolos e dão a ele o poder que é dele próprio, que é o poder de perdoar pecados. Quer se aproximar de Jesus? Por que você não está indo na missa? E se está indo na missa, porque você anda tão distraído? Quer se aproximar de Jesus? Tem essa proximidade com a própria palavra, porque é o próprio Cristo que nos fala por meio da Sagrada Escritura, na sua vida de oração pessoal, nos seus sacrifícios, a oração, a penitência, os seus jejuns, a sua esmola, a sua caridade que você está fazendo ao outro. Quer se aproximar de Jesus? Aproxime-se também de uma pessoa que precisa de você, seja uma pessoa que está necessitada de comida, de roupa, de atenção, de uma visita, de um abraço, mas seja próximo de Jesus. Pois bem, mas aqui não é o ponto central do Evangelho. Só quis aproveitar esse verbo aproximar para nos mostrar que é necessário nos aproximar de Jesus, ainda mais agora neste tempo quaresmal que nós estamos nos preparando para viver a Páscoa do Senhor. Queridos, o primeiro e a pergunta é: qual é o maior de todos os mandamentos? Se existem 10 mandamentos, o escriba está falando, existe um que é superior? E Jesus Cristo nos mostra que sim. E nosso Senhor responde no versículo 29, o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ou seja, vejamos, ouve, ó Israel. Qual é a disposição então para ouvir o mandamento? Não basta saber o mandamento, é preciso ter disposição interna para ouvir o mandamento. E justamente a disposição é: ouve, ó Israel. Presta atenção, Israel. Presta atenção, João, Pedro, Maria. Presta atenção, Jaqueline, Tiago. Preste atenção, você que está me ouvindo. Jesus está falando: ouve.
Ouvir, meus irmãos e minhas irmãs, vai muito mais do que detectar ruídos. Por exemplo, no momento que eu estou gravando agora, eu estou escutando um cachorro latir aqui à distância. Então, isso não é ouvir, um ouvir bíblico. Quando Jesus diz, ouve Israel, significa preste atenção, claro, com seus ouvidos, mas dê atenção. Veja, nós precisamos prestar atenção, olhar de fato, ouvir a palavra e depois disso, dar atenção, dar a devida atenção à palavra. Senão vai ser como talvez os seus filhos, que vocês pedem alguma coisa, é a mesma coisa de não pedir nada. Eles te ouviram, eles até te olharam, eles prestaram atenção, mas não deram atenção à sua palavra. Certo dia, aqui em Bom Jardim de Goiás, celebrando a missa ainda no salão paroquial, eu disse no final da missa, vamos esperar a procissão, depois da bênção final, vamos esperar a procissão de saída sair, fica redundante, mas é isso mesmo. Vamos esperar a procissão de saída, fazer a procissão, depois vocês me ajudam a recolher as cadeiras de plástico. Eu falei 2 vezes. O que aconteceu? Eu dei a bênção final. Quando a gente foi sair, as pessoas, antes de sairmos, começaram a recolher as cadeiras. Ou seja, elas ouviram, mas não deram atenção, não ouviram. Ou seja, o ouvir bíblico é isso. Preste atenção e dê atenção. Dê importância para aquilo que Jesus vai falar. E então vem, amarás o Senhor nosso Deus é o único Senhor, não existe outro Deus, meus irmãos. Amarás o Senhor teu Deus, de que forma? Preste atenção de que a forma como nós devemos amar a Deus, além da disposição para ouvir, quais são então as formas de aplicar o amor a Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de toda a tua força. Então vejamos, coração, alma, entendimento, força. Coração, não tenha, meus irmãos e minhas irmãs, o seu peito dividido. Veja, lembra que nós conversamos ontem, Jesus falando, quem não recolhe comigo dispersa? Eu preciso amar a Deus de todo o coração. Todo o centro da minha vida, todo o centro da minha existência tem que estar voltado para Deus. Então, quando eu faço outras coisas, quando eu vou trabalhar, visitar, vender, comprar, divertir, passear, eu preciso, em primeiro lugar, ter Deus. Porque tudo que eu vou fazer como aquele que segue a Deus, aquele que ouve Jesus Cristo. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, a sua energia interna. Quando eu falo de energia, não é essa coisa esotérica, não, de pedra, da lua, não é isso não. Mas como a sua vitalidade. A força que você tem, a sua alma é aquilo que te anima. Então a força que você tem que estar, sua força interior tem que estar voltada para Deus. Você vai aplicar toda a sua energia vital para servir ao Senhor. De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. A cabeça não serve só para criar caspa e piolho e cabelo, não. A cabeça, a inteligência tem que ser voltada para amar a Deus. Então, leitura da Palavra de Deus, estudos do Catecismo da Igreja Católica, as pregações, veja, quantos padres fazem boas pregações na internet, Padre Christian, Frei Gilson, Padre Paulo Ricardo, enfim, você conhece talvez outros que dão catequeses excelentes para você estudar, canais no YouTube como, por exemplo, Santa Carona, são catequeses que você vai estudando e você vai aprendendo, todo o seu entendimento, a sua inteligência, ocupar a cabeça, ocupar a nossa inteligência com as coisas de Deus, nos aplica a resolver outras coisas práticas conforme a vontade de Deus e depois também com toda a tua força. Se a alma implica a força interior, essa força implica a força física. Amar a Deus sobre todas as coisas, com a nossa força física, significa que tal dia, apesar de eu estar com preguiça, eu vou pôr força para fazer. Apesar de eu estar sentindo uma certa dor, mas meu filho precisa de ajuda, eu vou pôr força para ajudar o meu filho. Isso é servir a Deus. Apesar de tal dia estar chovendo, eu vou pôr força para ir para a igreja. Entende, meus irmãos, minhas irmãs? A dinâmica também da força física para amar a Deus. E o segundo era amar o próximo como a ti mesmo. Então veja, eu primeiro preciso amar a Deus. Eu preciso estar abastecido de Deus, de todo o coração, alma, força e entendimento. Quando eu faço isso, eu tenho a capacidade de me amar. Veja, amar o próximo como a ti mesmo. Então eu tenho capacidade de me amar no amor de Deus. E me amando no amor de Deus, eu sou capaz de amar o próximo. Amar o próximo como a ti mesmo. Da mesma medida que você se ama no amor de Deus, você vai amar o próximo. Então você se cuida, não vai cuidar do outro. Você se alimenta, vai alimentar o outro. Você reza por você, reze pelo outro. Você quer perdão para você, perdoe outro. Você quer paciência para você,
tenha paciência com o outro. Então, da mesma forma como você se ama, no amor de Deus, você vai amar o próximo. De tal forma que os amores não podem estar separados. Eu preciso amar o outro, mas eu não preciso ir para a igreja, não preciso rezar, não preciso confessar. Mentira, você vai amar de uma forma egoísta. Por isso que eu primeiro tenho que amar a Deus. Porque no amor de Deus, se eu me conheço, me reconheço e amo ao Senhor, a partir disso então, tendo o peito cheio de Deus, eu vou conseguir transbordar este amor na vida do outro, meu irmão. Então veja, que aqui está. Agora talvez uma pergunta, por que Jesus não está citando toda a tábua dos 10 mandamentos? Porque veja, os 3 primeiros mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, honrar seu santo nome em vão, não tomar seu santo nome em vão, não faltar às missas de preceito domingo, todos esses 3 mandamentos diz respeito ao primeiro que Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força, entendimento, alma e toda a sua inteligência. Todos os outros 7 mandamentos, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não pecar contra a castidade e por aí vai, diz respeito ao amor ao outro. Porque se eu amo o outro de verdade como eu me amo, eu vou honrar meu pai, eu não vou matar, eu não vou roubar, eu não vou pecar contra a castidade, eu não vou cobiçar as coisas do próximo, eu não vou cobiçar a mulher do próximo, eu não vou matar, eu não vou levantar falso testemunho. Então, se eu amo de fato a Deus, se eu amo de fato a Deus, eu vou conseguir aplicar este mandamento do amor ao próximo, resumindo todos os outros 7 mandamentos. Então, vejam, meus irmãos, minhas irmãs, que neste período quaresmal, precisamos crescer nesta dinâmica. E aí Jesus Cristo conclui dizendo que tu não está longe do reino dos céus. Ou seja, você não está longe, senhor escriba, da compreensão do que é o reino dos céus, de como é o meu reinado, e você não está longe, inclusive, da salvação. Mas veja que ele não está longe, significa que ele tem que fazer o caminho. Quem não está longe, está perto, mas quem está perto não está dentro. Significa que ainda ele tem que continuar caminhando para entrar no reino dos céus e para a salvação. E agora, meus irmãos, é hora de orar para nós mesmos. Estamos amando a Deus sobre todas as coisas, com força, alma, entendimento, e com toda a nossa disposição, com toda a nossa interioridade, com o nosso coração. A partir disso, estamos amando ao próximo, como nós precisamos amar como a nós mesmos. Então veja que nós precisamos fazer esse exame de consciência hoje, dar passos significativos, compreender mais o que a palavra de Deus nos pede e seguir adiante. Queridos irmãos e irmãs, muito obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe muito, meu irmão, fico muito feliz com a sua presença, Deus abençoe. E na esteira dessa reflexão, hoje o Cerco de Jericó, nós vamos viver hoje o 5º dia do Cerco de Jericó, o Padre Laurito continua vindo fazer as pregações para nós, e hoje nós vamos derrubar as muralhas do ódio ao próximo, principalmente na vida familiar e na vida comunitária da igreja. Ou seja, a muralha hoje a ser derrubada é o ódio da cara do outro. Então veja, eu preciso amar o próximo como a mim mesmo, porque eu amo a Deus. Então vamos nos fazer presentes hoje na igreja, às 19 horas, a Santa Missa. Quem quiser vir durante o dia, às 14 horas a igreja já estará aberta, mas a missa às 19 horas. Atenção, Bom Jardim! Atenção, Bom Jardim! Por conta da nossa programação do Cerco de Jericó, hoje nós não teremos a Via Sacra às 5h30 da manhã. Nós vamos rezar a Via Sacra nos horários da tarde, das 2 às 15, 15 às 16, 16 às 17, 17 às 18. Então não teremos a Via Sacra às 5h30 da manhã, mas baliza, sim, teremos a Via Sacra às 5h30 da manhã, saindo da Praça São Sebastião. E que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.